Oi, gente, eu sou Stefânia Fernandes, eu estou aqui nesse ambiente, nesse espaço tão maravilhoso para compartilhar história com vocês. Aqui a gente dá início ao Talk Fi. É um convite para você repensar e preparar o seu filho, a infância do seu filho. Entre risadas, reflexões, histórias reais, a gente vai abrir um espaço aqui para falar sobre o poder do brincar, o desenvolvimento das crianças, o papel da família também nesse processo e tudo isso que engloba o crescimento da nossa criança e principalmente o desenvolvimento. É um podcast, é um momento que foi feito, pensado dentro de uma escola, mas pensando também para todos que acreditam que ser criança também é coisa séria. E porque crescer também com leveza faz toda a diferença, vai criar um adulto de verdade. E para começar o nosso Talk Fi com uma conversa super necessária, tem que ser ela, Mara Marques, idealizadora de todo esse projeto, estudiosa do mundo infantil, fisioterapeuta e especialista em neuro. Olá! Olá! Bem-vinda! Bem-vindos! Realizando um sonho, né? Aqui, hoje, sendo compartilhado com todo mundo. E aí, a primeira coisa que a gente quer saber de tudo isso é como foi que nasceu esse espaço? Como foi que surgiu tudo isso? O principal objetivo de tudo é levar conhecimento para as pessoas. De uma forma geral, brincar sempre é banalizado. A criança está só brincando, deixa só brincar um pouquinho, e a criança não aprende, não existe uma forma de desenvolver uma criança a não ser através do brincar, do experimentar, do experienciar. Então, esse conhecimento, esse embasamento com relação a tudo que esse brincar traz e a promoção do desenvolvimento que vem com tudo isso é o mais importante. Por isso é tão importante abrirmos esse espaço para falar, para compartilhar, para que as pessoas possam, de fato, ouvir e entender o que acontece dentro do cérebro de uma criança quando ela está brincando, quando ela está experimentando. Em que momento você entendeu e percebeu que o brincar é realmente essencial no desenvolvimento da criança? Dentro da minha formação, eu venho com essa capacitação e venho com essa prática também dentro da minha casa, dentro dos estudos que a gente faz, que tem todo esse embasamento para que tudo isso aconteça e a gente vê na prática o resultado de tudo isso. E a gente vê de fato o desenvolvimento das crianças. E o que te emociona ao ver uma criança aqui, desde pequenininha, vendo esse desenvolvimento dentro dessa metodologia, Mara? O que me toca e que me deixa cada dia mais apaixonada é ver a forma com que as crianças se expressam, com que elas se entendem dentro do mundo, porque elas são sim parte do que está acontecendo. As pessoas costumam dizer... deixa só criança, ou manipula uma criança de qualquer forma, ou manipular na forma de pegar mesmo que eu tô falando, literalmente falando, achando que eles não estão entendendo o que está acontecendo. E desde o ventre da mãe, a criança sim é parte do contexto, está entendendo tudo o que está acontecendo. E quando você faz disso uma realidade, você vê se desenvolver de uma forma concreta. E isso é muito importante. Você vê uma criança com habilidade oral mais desenvolvida, com habilidade de resolver problemas, de resolver situações entre pares. Tudo isso é um resultado que foi construído junto dentro de um desenvolvimento saudável, assertivo, respeitoso e, sobretudo, muito afetuoso. Bom, e já pegando esse gancho, ser construído, construir tudo isso aqui, toda uma história não foi fácil. Teve dúvidas no caminho? Medo? Tem muitos desafios, não podemos, até pelo tema, que muitas vezes pode ser banalizado. Então, você levantar uma bandeira, você segurar uma bandeira, você fazer com que essa bandeira seja erguida e fixa, ela te dá um pouco de trabalho, ela precisa de muita resistência, resiliência também. Graças a Deus eu tenho muito apoio. E com isso se torna mais fácil, com certeza. Tem muitas famílias que acreditam muito, tem as pessoas que constroem esse sonho junto comigo, tem a minha família. Então tudo isso deixa mais leve e mais feliz. Quando começou, sempre existe aquela barreira, né, Mara? Sempre muito difícil quando você traz algo novo e tenta quebrar algo que já é padrão dentro de uma sociedade. O que o brincar desenvolve que uma sala tradicional muitas vezes não pode desenvolver dentro de uma criança? Uma criança representa movimento.
Então, eu não posso desenvolver uma criança emparedada. Uma sala de aula tradicional, ela consiste em 4 paredes, mesas e cadeiras, carteiras, enfim, e uma criança obrigatoriamente sentada, sendo exigida o tempo todo que ela se comporte, que ela sente, que ela... E uma criança, ela representa movimento. Criança sem movimento, sem liberdade, ela não consegue se expressar. Uma criança, ela não tem que ser quietinha todo o tempo, ela tem que descobrir mesmo, ela só vai concretizar os pensamentos, fechar as conexões neurais quando ela tem essa experiência. Então, quando você tem um formato de uma sala de aula tradicional, que é vista em muitos ambientes escolares, você termina limitando o movimento da criança. Existem, inclusive, escolas de crianças muito pequenas que trazem assentos para as crianças que elas ficam, inclusive, sem os pés triscando no chão. Elas ficam... Para o adulto que está comandando, pode estar ok, porque as crianças estão meio que presas, porque elas estão sentadas. Não vão sair do lugar. Não vão sair do lugar, é mais fácil de alimentar, é mais fácil de conter e botar uma atividade para fazer. Mas a criança, ela é totalmente podada quanto ao movimento. E para que eu cresça e evolua em todas as habilidades, inclusive escolares que eu vou atingir lá na frente, eu preciso desse movimento amplo muito bem trabalhado, muito bem, uma habilidade muito grande. E essa habilidade eu só consigo na repetição, eu só consigo no movimento, em possibilidades e sempre trazendo muita segurança nesses movimentos, nessas habilidades. Então é importante uma sala de aula que ela possa ser modulada. Ao mesmo tempo que eu tenho as carteiras, que eu tenho cadeiras para o momento de uma atividade específica, para o momento do meu lanche, eu posso simplesmente afastar e trazer outro contexto de exploração para as crianças dentro desse ambiente de sala de aula, dentro de um ambiente verde. Eu não preciso de uma sala de aula para me educar uma criança. Eu preciso de apresentar espaços e apresentar experiências diferentes para que elas possam investigar e aprender através disso. Isso é muito importante e traz uma questão que a gente está vendo muito hoje em dia, principalmente com o número crescente dos números das redes sociais, que a gente vê que as pessoas, os pais mesmo, né, querem acelerar a infância, né? Querem que a criança seja adulta muito cedo. O que acontece quando a gente faz com essa aceleração da infância? A infância é o tempo mais curto da vida do ser humano. E é o tempo mais precioso, porque é onde a gente leva toda a bagagem do que a gente vai usar quando a gente estiver adulto lá na frente. Então, se eu acelerei, se eu apressei, se eu não fiz aquela fase bem feita, em relação a todas as habilidades emocionais, as habilidades manuais, enfim, em todas as habilidades neuropsicomotoras da criança, se elas forem aceleradas, se elas forem passadas à frente, eu não vou chegar a um adulto que eu consiga resolver essas questões de uma habilidade. É por isso que hoje a gente tem os consultórios de psicólogos, psiquiatras, cheios de pessoas que não conseguem resolver problemas simples, frustrações simples, que são habilidades que a gente vai construindo desde a infância e que precisam sim ter um embasamento muito grande e muito forte para que a gente consiga ser um ser humano resolutivo. E com inteligência emocional em dia, né? É por isso que tem aquele ditado, criança tem que ser criança sim. De verdade. Adoro, gente. Agora me diz, Mara, o que você diria para um pai que acha que brincar é perca de tempo? Porque tem muita gente que não acredita que colocar um filho em um espaço onde ele pode conviver com outras crianças, brincando, desenvolvendo, fazendo aquelas coisinhas mínimas, é perca de tempo. Inclusive, algumas pessoas usam a seguinte expressão, ou bagunça boa, e isso não é uma bagunça. É uma construção. A gente, quando tem determinado tipo de entendimento, de estudo, de embasamento, na hora que você vê uma criança ao brincar, você consegue perceber claramente todas as habilidades que ela está construindo naquele momento. Alguns pais que têm essa percepção, que têm essa fala, não conseguem visualizar. Então, o que a gente faz é auxiliar aquela família, fazer com que ele entenda esse processo de educação dentro do que a criança está fazendo, valorizando todas as suas potencialidades e fazendo com que ele entenda a construção que está acontecendo. E isso eles só conseguem, como eles não têm esse embasamento, por isso que a gente vai fazer esse podcast para passar muita informação. Muita! Eles
só conseguem ver na prática, porque começam a ver crianças muito desenvolvidas, muito desenvoltas, resolutivas, e isso faz toda a diferença. Isso eu posso ter a prova lá em casa, tá? Prova viva lá em casa, Eu viu? também. Você também. Mara, hoje a infância ela é mais pressionada do que antigamente, você acha? Sem dúvidas. Inclusive, a gente tem números absurdos, principalmente aqui no Piauí, e que nós queremos fugir desses números de índices de suicídio que acontecem, e que nós estamos dentro de uma capital que está entre os primeiros lugares de um índice tão triste, e que se dá de pressões que acontecem e do que a gente estava falando, de não saber lidar com frustração. E essa pressão, sobretudo escolar, nós estamos numa capital também extremamente conteudista. Essa pressão escolar, ela se torna adoecedora para as famílias, porque as mães começam a entrar também nessas pilhas, os pais começam a entrar nessa competição, e é algo que vai... É uma competição, né? É uma competição, muitas vezes, do adulto. Só que a criança recebe esse... É um respingo que vai para a criança. Então não tem como a criança não absorver, não se pressionar, eu não tirei aquela nota. E a criança, existem diversas profissões, a não ser a profissão que o seu pai e sua mãe escolheram para você. Eu não estou dizendo que ninguém vai ser médico, advogado, mas eu estou dizendo que existem pessoas que não conseguem ter habilidades para aquela determinada disciplina que vai me levar a chegar até aquele lugar que meu pai almeja. E isso constrói os índices negativos que a gente vê, e que é uma realidade triste para o nosso estado. Infelizmente. Né? E isso também vai muito por conta do número crescente também de crianças usando telas, né, Mara? Como é que a gente pode equilibrar essas telas e o brincar? É muito difícil hoje em dia. É muito difícil. Eu falo como mãe também. É uma prática bem difícil para as famílias conseguirem, mas tem que ser um exercício feito por todos. Não adianta também eu só como pai dizer, sai do celular, não usa o celular, não usa a tela, não faz isso, e eu fazer. Então é algo que deve ser construído dentro daquele contexto familiar, e os adultos, eles devem instigar esse brincar com a criança, eles devem oferecer tempo de adulto como criança, e não entregar uma tela para que a criança fique comportada, porque o prejuízo vem, sem dúvida. Prejuízo, você perde muitas conexões quando você está parado ali estaticamente recebendo inúmeras informações que o celular te dá, que automaticamente vai te gerar uma sensação excelente, mas quando você tira o celular da criança, você já nota agressividade, você já nota uma compulsão, você já nota uma ansiedade terrível. Então você já nota um comportamento diferente automaticamente. Imagina a longo prazo o que isso não causa de prejuízo para uma criança. Gente, é quase no finalzinho, né, Mara? Eu quero te perguntar o que a gente vai esperar aqui do Talk Fi. O que você vai trazer? Quem você vai receber aqui? Vamos trazer convidados muito especiais. A gente tem uma lista aí de pessoas que podem sim contribuir com a gente. Vamos trazer os profissionais também da nossa escola, que podem sim contribuir com as vivências. Vamos trazer mamães também, que podem, e também as crianças que já têm essas habilidades desenvolvidas, por que não, né? Então vamos trazer muita informação com relação a todos os temas que dizem respeito à criança, ao seu desenvolvimento, à infância, ao direito que a criança tem de brincar e ser criança, e a obrigação que nós adultos temos de promover isso para elas. E protegê-las, né? E também esclarecer dúvidas aí para muitos papais e mamães que estão entrando nesse mundo que não é fácil, viu? Para as mamães solos também. Então é um espaço para você, gente. É um espaço para que você interaja junto com a gente. Se você quiser participar, você vai ser sempre muito bem-vindo. A gente vai ter um quadro fixo no nosso Talk Fi, que é Memória de Brincar. E eu quero perguntar para a Mara qual foi a brincadeira dela quando criança favorita. Sem dúvidas, era brincar de casinha e de ter a minha família. Eu sempre brincava. De ter a família. De já ter filhos, já ter a minha família constituída, e eu sempre cuidando dos meus filhos. E o que você aprendeu dentro dessa brincadeira que você carrega até hoje e passou para sua filha, para os seus filhos? Esse cuidado, esse cuidar. É muito visível a forma que meus filhos cuidam de pessoas, cuidam de mim, né? De como isso... Porque quando a gente brinca, a gente está representando alguma coisa.
E eles hoje fazem isso de uma forma muito tranquila e muito especial. Eu fico muito feliz. Você tá feliz? Demais. Muito feliz. Você vê que conseguiu representar neles o que você mais sonhava? Com certeza, sem dúvida. São maravilhosos e eu sou mãe babona mesmo, apaixonada e feliz com todos dois. Ah, gente, que emoção! Lindo! Bom, e é isso que o Talk Fi vai trazer emoção, conhecimento, vai compartilhar muita coisa aqui com vocês, viu? E se a infância é a base da vida adulta, talvez a pergunta não seja se brincar é importante, né? Talvez a pergunta seja por que a gente parou de brincar, não é isso? Esse é o nosso Talk Fi e a gente fica por aqui. Segue a gente nas redes sociais, comenta, compartilha, traz a tua sugestão também, que vai ser um prazer enorme receber você aqui. Até a próxima. Até a próxima.